boa. Certinho? Tudo certinho, né? Espero que todos estejam bem aí, né? Vamos voltar mais para uma aula de geografia aqui, a gente trabalhar um pouquinho das ideias, esse contexto geográfico, né? Que a gente precisa trabalhar aí bastante. Hoje a gente vai falar sobre a climatologia brasileira, né? A gente já estudou um pouquinho sobre climatologia, a gente já viu quais são os fatores, elementos climáticos, a gente teve toda essa fluência de formação dos climas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre climatologia brasileira, né? Aquela velha história, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Então, de cara, eu já sei aqui que a gente está falando sobre a formação, né, do país tropical, que é o Brasil. Especificamente, a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre essa formação brasileira. Eu tentei representar aqui os mapas, né? Tentei fazer aqui dois mapas do Brasil, né? Só para a gente ter essa ilustração, para a gente brincar um pouquinho e se divertir aqui para entender como é que se dá a formação da climatologia brasileira, certo? Aqui o objetivo é a gente entender quais são exatamente, né, os principais, né, fatores que vão dar a característica específica do clima brasileiro, certo? Então a gente vai começar aqui falando sobre essa climatologia brasileira, né? É o objetivo de hoje, estudar um pouquinho aqui sobre essa climatologia brasileira, fácil e dá para vocês desenrolarem tranquilamente. Chegou? Vamos lá? Então, pessoal, primeira coisa é você entender quais são exatamente os fatores que mais têm influência sobre a climatologia brasileira. Lógico que de cara vai ser a nossa latitude. Já falei para vocês na aula anterior que a latitude tem essa grande influência, né, dessa formação específica sobre o contexto, né, da formação dessa climatologia. Então a latitude é o principal fator de formação da climatologia brasileira. Fechou? Então, ó, vocês vão lembrar, né? Como eu falei para vocês, por que o Brasil é considerado um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza? Simplesmente por conta daqui, ó. Vocês vão olhar que a formação brasileira ela está exatamente entre a linha do Equador, vocês podem perceber aqui, e o trópico, que a gente chama aqui do Trópico de Capricórnio, e aqui a linha do Equador, certo? Até aí deu para vocês perceberem essas formações. Ok, a partir dessa perspectiva eu posso ter uma ideia geral exatamente dessa interferência, dessa proximidade, né, que o clima brasileiro tem referente, né, a essa característica de estar entre o trópico e a linha do Equador. Só que vocês devem ter, né, observar também que aqui a gente tem um pedacinho do sul do Brasil que está abaixo, né, da formação específica, né, da linha do Equador, certo, galera? E como ele está abaixo aqui da linha do Equador do trópico, né, a gente tem essa formação aqui abaixo do trópico, só para vocês ficarem ligados aí. Eu tenho essa formação específica abaixo do trópico, fazendo com que o clima brasileiro vá além dessas linhas consideradas tropicais. Então, a maioria da formação brasileira vai ser de clima tropical. Lógico, né? Isso aqui é indispensável você saber. Mas também vai ganhar uma característica lá no sul do Brasil de um clima mais parecido com o europeu, né? O classificado como temperado. Aqui, né? Aqui no Brasil ele vai se chamar um pouquinho diferente, classificado como clima subtropical. A gente depois vai comentar especificamente sobre ele, sacou? Ficou ligado aí? Então beleza, a gente tem essas características. Então a latitude vai determinar exatamente a formação específica do Brasil de uma forma geral, com essa grande categoria aqui de clima tropical, um pedacinho cortado pelo clima equatorial e um clima subtropical mais embaixo, certo? Esse é o primeiro aí fator que a gente fala dessa climatologia. Fechou? Além disso, é bom vocês perceberem também, né, a relação da altitude. Né? Aí você vai dizer, poxa, professor, mas você já falou em outra aula também que o Brasil não tem grandes altitudes, não tem essas grandes elevações aqui. Lógico que não tem. Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, a gente tem algumas características específicas quando a gente fala a nível de Brasil também da altitude. Em alguns lugares, lógico, que vão ser mais frios do que os outros, por conta de referência, né, essa relação direta com a formação das serras
que nós temos aqui no Brasil. Né? Um lugar assim bem característico e bem, né, falado, por exemplo, é São Joaquim. Né? Fica lá no sul do Brasil, tem essa característica de ser mais alto, inclusive tem essa formação de cair a neve e assim por diante, caracterizando especificamente essa região também relacionada a esse clima, né, de altitude, certo? Aqui na nossa região a gente já pode perceber algumas diferenças, como por exemplo a gente pode perceber lá, né, em Caruaru, a gente tem lá o Alto Bom Jesus, eu tenho a Serra dos Cavalos, que são características que têm uma formação, né, mais especificamente de clima um pouco mais, né, frio, certo? E Bezerros eu posso falar da famosa Serra Negra, você compara o clima lá de Bezerros e o clima, né, especificamente de Bezerros, você vai perceber que tem essa diferença, assim, essa disparidade, porque exatamente nas grandes lugares mais altos eu tenho um clima um pouco mais frio. Isso é o que vai caracterizar especificamente essa região. Então, a altitude também tem essa influência. É bom vocês ficarem ligados. Fechou? Beleza. Além disso, né, eu posso falar também, né, especificamente sobre a composição, além da latitude e da altitude, né, eu posso falar também das interferências que a gente chama dessas massas de ar, né, galera? Tem grande interferência do clima brasileiro relacionada a essa questão das massas de ar. E essas massas de ar, eu já tentei representar aqui para vocês, elas atuam aí nas diferentes estações, né, do ano. Eu tenho aqui atua no inverno e aqui atua no verão, certo? Como é que eu vou caracterizar isso? Primeiro, entender quais são as massas que atuam aqui no Brasil. São 5 massas, ó. Professor, como é que eu vou saber essas massas? É fácil, ó. O Mzinho que tem aqui na sigla representa o conceito de massa, certo? A letra que está aqui em maior destaque é exatamente para você saber se ela é equatorial ou tropical. Fechou? E no último caso aqui eu tenho um Pzinho que é de massa polar, certo, galera? E o A e o C é para saber se ela é atlântica, no caso formada dentro do oceano, e o Czinho para representar se ela é continental, formada dentro do continente aí, nessa constituição, né, da formação do contexto brasileiro. Então fechou aí para vocês, pessoal. A gente já tem, ó, as massas são classificadas, né, a partir dessas siglazinhas que representam exatamente essa formação específica das 5 massas que atuam aqui no Brasil. M de massa, E de equatorial, T de tropical, P de polar, A de atlântica, Czinho, né, que a gente tem aqui de continental. Opa, aqui tem o Czinho, né? Faltou o Czinho. Então a gente tem essas características que é de extrema importância para vocês perceberem. Beleza. Sabendo já como é que funcionam as massas, eu tenho que saber como é que ela funciona especificamente ou durante o inverno ou durante o verão. Isso aí é de cara, né, para vocês perceberem essas relações. Vamos lá para a gente perceber isso, como é que funciona? Facilzinho, ó. Durante o inverno, né, eu vou ter uma atuação, lógico, da massa polar atlântica, porque, como o próprio nome já está dizendo, a massa polar ela tem características mais frias. Olha, e ela, além de ter característica fria, ela também traz um pouco de umidade do oceano. Ela está carregando a umidade do oceano. Lembrando que isso aqui é uma característica bem interessante, né, pessoal? A única massa que nós temos que ela é caracterizada como uma massa mais seca é essa aqui, ó, massa tropical continental. Por quê? Essa massa tropical continental ela é formada ali próximo aos desertos, né? Como, por exemplo, a gente pode lembrar do deserto do Atacama, né, que fica aqui na América do Sul, e por isso, por formar-se próximo aos desertos, vai ter essa característica um pouco mais seca. Mas todas as outras massas, elas têm características de trazerem um pouco de umidade, certo? Principalmente a massa equatorial continental por conta da floresta amazônica, que tem uma grande interferência aí, vamos vocês ficarem ligados, e a massa equatorial também aqui atlântica, formada dentro do Oceano Atlântico, massa tropical atlântica formada também tudo dentro do oceano, vai carregar essas características específicas, né, de serem mais, que a gente chama aí, né, mais úmidas, certo? Outra coisa importante, eu já falei que a massa tropical continental ela é a única representação, né, de uma massa mais seca.
E quando eu falo sobre as massas, né, preste bem atenção, e quando eu falo sobre a questão também da característica de ser frio ou quente dessa massa, a única que tem uma característica mais fria realmente é a massa polar atlântica. Fechou aí a ideia, pessoal? Essa aqui tem a característica mais de ter uma atuação mais forte aqui nessa composição mais fria. Isso aqui é uma ideia boa para vocês perceberem também, certo? Uma atenção aqui para vocês perceberem também nessas formações aqui específicas. Observe aqui que no meu mapa do verão eu não tenho a massa polar atlântica atuando. Por quê? No verão eu não vou ter exatamente essa característica dessa massa mais fria, certo, galera? O que a gente vai ter uma composição maior é da massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, elas que são as que mais vão atuar aqui no Brasil, vão ter essa composição de trazer uma formação mais quente, mais úmida para algumas regiões, né? Outras regiões vão ficar um pouco mais secas, né? E a gente vai entender o porquê. Especificamente durante o verão, né, o Nordeste aqui, ó, que eu tentei representar para vocês, tem a região também chamada como semiárido, né? Aí você vai dizer, professor, e como é que o semiárido ele é considerado uma região tão seca? Será que é a massa continental, né, tropical continental, que faz esse processo de ressecamento? Eu vou dizer para vocês que não. O processo de ser a região do semiárido ser um pouco mais seca é por conta da interferência do nosso Planalto da Borborema, que nós estamos aqui em cima dele, né? O Planalto do Borborema ele é uma barreira natural que faz com que as nuvens que são formadas no Oceano Atlântico, né, ele tenta, essa massa, né, de umidade tenta atravessar o Planalto da Borborema, mas o que é que acontece? Acontece a formação das chuvas orográficas ou de relevo. E exatamente quando essa umidade está tentando passar em cima dessa serra, né, do Planalto da Borborema, vai acontecer a chuva em cima do Planalto. E essa chuva não consegue passar diretamente para a região do semiárido. Isso aqui é uma coisa importante para vocês perceberem. Outra característica importante, vamos falar um pouquinho também do inverno, é que existe meio que um ressecamento, né, nessa região central brasileira, do que a gente chama do Planalto Central brasileiro. Agora, no inverno, a interferência é da massa tropical continental, certo? Ela tem essa característica de levar um ressecamento para essa região. Em Brasília mesmo, por exemplo, pessoal, a umidade do ar fica bem baixa, né? Caracterizando exatamente uma região de maior ressecamento. Isso aqui é uma coisa importante, né? E faz com que exatamente a gente tenha essa interferência direta dessa massa tropical continental, trazendo essa formação mais seca na região central brasileira durante o inverno. Um destaque também para a massa polar atlântica, que durante o verão provoca um fenômeno chamado de friagem, né? Vocês já ouviram falar, isso é um processo aí bem interessante quando a gente fala sobre essa formação da friagem. E o que é isso aí, para vocês entenderem, né? Essa massa polar atlântica, ela vai levar exatamente, né, pessoal, as suas características frias, que vai chegar até a região amazônica, né? E vocês sabem que a região da Amazônia, por estar próxima aqui à linha do Equador, tem uma característica de ser quente praticamente o ano inteiro. Mas com essa chegada aqui dessa massa polar, ela vai atravessando aqui as serras brasileiras, vai chegar até um patamar, né, de ter essa característica de um ressecamento mais nessas áreas. Isso aqui é para vocês ficarem ligados, para vocês entenderem bem direitinho. Beleza, galera? Então, esse fenômeno de chegar essas massas mais frias aqui na Amazônia se denomina, né, chamado de friagem. Isso aqui é uma dica boa para vocês perceberem aí essas características, certo? Então, ó, percebemos aqui quais são as diferenças, né, de massas de atuação aí durante o inverno e o verão. Isso é de uma extrema importância. Aprendemos aqui o nome das massas, aprendemos aí a interferência da latitude, por isso que país tropical, né? E a gente teve também aqui a diferença também caracterizada, né, sobre a questão de altitude em algumas regiões para representar essas suas formações. Até aqui tá de boa, dá para vocês representarem bem direitinho essas características, né? Agora vamos continuar aqui, posso apagar, né, essa composição dos meus mapas que eu tentei representar para vocês, tá registrado nesses mapas aí para a gente perceber, beleza, galera? Essas são as características de influência
que cada uma massa tem nessa composição aqui, né, do Brasil, certo? Fechando essa ideia aqui desses mapas, né, que eu coloquei para vocês, certo? A gente pode estudar também a interferência da maritimidade e a continentalidade aqui no clima brasileiro. Lógico que eu posso falar também, né, pessoal? Posso falar sobre a interferência da maritimidade e continentalidade no clima brasileiro. Isso aqui é bem fácil vocês perceberem essas relações, bem tranquilos. Pessoal, quando eu falo sobre maritimidade e continentalidade, eu tenho que ficar muito ligado no que a gente chama, né, da relação da amplitude térmica, né? Ok? Essa relação da amplitude térmica, que eu já falei para vocês também o que se representa essa característica da amplitude térmica, que é o que, pessoal? A variação entre a máxima e a mínima da temperatura. Oxe, ótimo, excelente. Significa o quê? Como é que eu vou analisar essa relação? Bem simples. Na maritimidade, por conta da proximidade do mar, a amplitude térmica ela vai ser menor. Ok? Significa que a variação entre a máxima e a mínima vai ser menor. Enquanto na continentalidade, o que é que vai acontecer? Nós temos exatamente, né, uma variação maior da máxima e da mínima, caracterizando aí essa diferença. Pessoal, essa amplitude térmica ela tem uma grande formação específica para vocês perceberem, né? Por exemplo, por que regiões mais centrais do Brasil a gente tem aquela disparidade na temperatura. Um exemplo está aqui em Pernambuco, né? Você vai para algumas regiões como, por exemplo, Brejo da Madre de Deus, que já está ali próximo ao que a gente chama da Boca do Sertão, né? Regiões como, por exemplo, também Arco Verde, né? Outros lugares aqui bem mais no interior, já próximo ao final do Planalto da Borborema. Isso faz com que essas regiões específicas, né, tenham uma característica bem interessante, né, para vocês perceberem, que é o que? A gente tem durante o dia aquele calor, né, de matar, e quando a gente chega à noite, o que é que acontece? Dá aquela queda da temperatura. É quase parecido com o que a gente chama do deserto, né, pessoal? Então essa interferência aqui da continentalidade nessas regiões tem essa característica direta também para vocês perceberem essas formações. Ficou a dica, isso aqui é de extrema importância, né, para vocês perceberem essas formações, galerinha. Fiquem bem atentos com relação a isso, ok? Aí, a partir dessa ideia, eu posso falar também, né? Já comentei um pouquinho para vocês na outra aula sobre a relação das brisas, né, que acontece, por exemplo, na maritimidade em toda a região litorânea. A gente tem muito essa formação das brisas, que tem aquela diferença, que é a brisa que a gente chama marítima durante o dia e a brisa terrestre durante a noite. Já foi questão do Enem também para vocês perceberem isso aí, né, pessoal? E isso vem exatamente, esse deslocamento da brisa, vem por conta da diferença da pressão que existe entre o litoral e as regiões que são mais continentais, né? A diferença exatamente entre esse mar e esse, né, continente faz com que a gente tenha essa diferença de pressão, fazendo essa diferença de pressão ter um maior deslocamento do vento. O vento ele sempre vai correr de regiões de alta para baixa pressão, né? E quando ele faz esse processo no litoral, é chamado de brisa. E vocês vão perceber que a pressão ela vai mudar durante o dia para durante a noite. Ele vai ter essa mudança. Vocês vão observar, por exemplo, a zona de alta pressão durante o dia, né, vai ser o oceano. E quando é durante a noite, vai ser o continente. E isso é graças ao que, pessoal? Já falei na aula anterior para vocês aqui também sobre isso. Isso é graças à questão do famoso calor específico da água, né? Lembra lá de química, isso aqui é de extrema importância, né? O calor específico da água, ele demora mais um pouquinho, tanto para fazer o processo de aquecimento como resfriamento, comparado ao continente. É o que é que vai acontecer? Durante o dia, a água ainda está um pouquinho geladinha, ela está nesse processo de aquecimento, então durante o dia, a água tem essa característica específica de ser, né, uma zona de alta pressão. Quando chega à noite, a água recebeu o sol durante o dia inteiro, ela já aqueceu, ficou uma zona de baixa pressão. E quem está em alta pressão agora é o
continente. E a gente vai ter a inversão aí dos ventos dentro dessa característica. Isso é de extrema importância para vocês perceberem essas ideias aí sobre a relação da maritimidade e continentalidade, certo? Fechou? A relação da amplitude térmica também, variação entre a máxima e a mínima. Até aí tá de boa, né? Até aí a gente tem essa formação, beleza. Quando eu tenho essas ideias já fechadas na minha cabeça, certo? A gente já pode falar dos principais climas que nós encontramos no Brasil, né? Eu posso falar aqui sobre os tipos de clima no Brasil. Fácil aqui para vocês também interpretarem aí essas características. Como eu falei, o clima principal é o tropical, só que ele vai ter um pouquinho de variação comparado nas regiões que vocês encontram esses climas, certo, pessoal? Então, os principais climas brasileiros são, né, a gente pode falar do tropical, que a gente classifica como úmido, que está no litoral, ok? Todo o litoral ele tem essa formação desse clima tropical úmido, que é um clima, né, pessoal, como o próprio nome está dizendo aqui, eu não tenho relações com a formação de uma estação no período seco, né? Observe, por exemplo, que em regiões como Recife, a gente tem um processo de chover quase que constantemente, independente da estação que esteja vivendo. Pode ser no inverno, pode ser no verão, primavera, outono, sempre tem um ciclo assim de chuva e esse lugar praticamente não tem esse processo de ficar mais na seca. Então, esse tropical úmido do litoral tem essa característica, é um lugar onde a gente vai ter uma grande formação aí dessas chuvas. Isso também dá uma perspectiva para vocês entenderem. Em outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a partir dessa ideia, o que é que vai acontecer? Galera, vai acontecer exatamente a formação específica, né, das florestas, né? Aqui a gente vai depois falar sobre a famosa Mata Atlântica, né, que é característica desse tropical úmido do litoral. Então a quantidade de chuva, a quantidade de insolação, isso, né, esse clima quente e úmido, que é característico dessa revelação do clima tropical úmido, vai ter exatamente essa formação também das florestas. Fica a dica. Depois eu posso falar também do clima classificado como tropical, vamos lá, tropical típico. Opa! Tropical típico está mais na região central brasileira, né? Na região central aí, né, do Brasil. E como ele fala sobre essa região central do Brasil, esse tropical típico, ele vai ter uma diferença clássica com relação ao tropical úmido. Esse tropical típico aqui, ele vai ter agora uma estação que vai ter um pouco de seca, né, galera? Vai ter um processo aí de ter essa característica específica de aparecer essa seca aí durante, né, um período do ano, certo? Então, mesmo o tropical típico ele sendo quente e úmido, mas um período ele vai ficar um pouco mais seco, para vocês ficarem aí ligados nessas características, certo? Além disso, eu posso falar também sobre o tropical semi-árido, ok, galera? Eita, esse clima aqui, né, semiárido, é típico da nossa região, né? Principalmente quando a gente pega da região do Nordeste aqui especificamente, mas na parte mais continental, pós Planalto da Borborema, como eu falei para vocês. Esse clima semiárido, ele vai ter uma característica quase como o próprio nome está dizendo, ele é um semi-deserto, né, galera? Não chega a ser um deserto, mas ele é um semi-deserto. E por ter essa formação específica de ser um semi-deserto, vai caracterizar, né, um período grande, extenso de seca, né? A gente tem então uma característica específica de ser um clima quente e seco. A estação chuvosa é muito pouca, né? Então tem uma pouca representatividade aí no inverno, né, basicamente. Vai provocar essas formações que vai dar aquelas características do homem sertanejo, né, galera? Fazer aquelas migrações chamadas de sazonais, né, que é você sai no período da seca, vai para um lugar onde tem água, depois você retorna, né, faz essa migração de retorno quando tem essas cheias no semiárido, certo, galera? E isso tem muito a ver, como eu falei para vocês, com a questão aqui, ó, específica
do Planalto da Borborema. Ó, vamos representar meu Planalto da Borborema aqui. Aqui é a região litorânea, certo? Os ventos geralmente eles formam a umidade, né? A nuvem ela é formada aqui, ó, por conta da questão da evaporação do oceano. Essa nuvem ela vai se direcionar, né, para a serra, ok, galera? E quando chegar aqui, ó, essa nuvem vai chegar aqui, ela vai encontrar o que a gente chama da massa. Isso aqui é o ar quente, né, do litoral. E eu tenho o ar frio que está lá em cima, né? Tem um ar frio. E esse encontro vai dar exatamente a formação que a nuvem ela vai descarregar a sua chuva aqui em cima da serra, né? Em cima do Planalto da Borborema. A nuvem raramente ela vai conseguir passar para essa região, porque aqui também uma dica importante, né, pessoal? O nosso sertão, aqui, ó, aqui é a região do semiárido, aqui é o sertão, né? Aqui é o sertão. E essa característica aqui do semiárido ela é importante para vocês perceberem o seguinte: aqui em cima também tem uma zona de uma formação de uma célula de ar que fica girando aqui em cima também, né? E essa célula de ar ela faz com que essa região específica seja uma zona de alta pressão, impedindo também a passagem especificamente, né, dessa nuvem para cá, para construir, né, essa nova formação desse clima semiárido, né, para construir a formação aqui da chuva que atravessa essa partezinha aqui, chega e provoque essa formação específica. Fica a dica importante para vocês perceberem aí. Fechou? Então, galera, o clima semiárido tem essa característica do Nordeste brasileiro, né? O Nordeste brasileiro tem essa característica específica. Até agora, né, falamos do tropical úmido, tropical típico, tropical semiárido. Tá faltando dois climas, né, pra gente terminar, galera? Pra gente terminar essa primeira parte aqui sobre climatologia. Vamos lá apagar pra gente ver aqui. Ó, especificamente aqui duas ideias boas também para vocês perceberem desses tipos de clima aqui, ó, brasileiro. Eu posso falar também do clima chamado como equatorial. Observe que ele sai dessa característica tropical, mas ele tem uma formação também de ser, tá no norte, né, do Brasil, lógico, e tem a característica de ser quente, né, e úmido, bem parecido com o clima que a gente chama de tropical úmido que está no litoral, né? Tanto que na região equatorial vai ter também a formação da grande floresta amazônica por conta dessa relação, da constituição de ser quente e ser úmido. Uma boa dica é para vocês perceberem sobre isso, que lá acontece muita chuva classificada como chuva de convecção, né? A gente tem muita chuva de convecção, ok? Que é exatamente o convectiva, como você queira classificar. Como é que acontece essa chuva? É bem simples, galera. Ó, vamos dizer que aqui eu tenho a formação, né, da minha floresta, ok? Vou desenhar aqui para vocês bem rapidinho aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho uma floresta aqui, floresta amazônica, ó. Tem essa floresta. O que é que vai acontecer? A floresta amazônica, né, ela vai passar por um processo de, né, fotossíntese aqui, que vai fazer a liberação das gotículas de água, né? Vocês sabem que no final da fotossíntese a gente tem o subproduto do oxigênio e tem também as partículas de água, certo? Por ela estar aqui próxima à floresta, ela tem essa característica de ser aquele clima mais abafado, mais quente, né? E vai exatamente ter essa liberação essas partículas de água, elas vão começar a subir, certo, galera? Ela vai começar a se espalhar pelo ambiente, vai dar aquela formação meio que aquele clima bem abafado, né? E tal, que é típico lá das florestas, certo, galera? Isso é ocasionado pelo que a gente chama da evapotranspiração das plantas, né? Lembra desse nomezinho que é importante, evapotranspiração, que as plantas fazem, que é essa liberação de umidade. Fechou? Lá em cima, né, eu também tenho, né,
as características de uma formação de massa mais fria, né? Aqui é o ar quente que está subindo e o ar frio que está descendo, ok? E o que é que vai acontecer? Nesse encontro vai ter a formação da nuvem, olha, e essa nuvem vai fazer essa liberação específica, né, da chuva, né, vai provocar essa chuva convectiva, típica lá da Amazônia, por isso que a gente tem essa característica de chover praticamente todos os dias, especificamente na Amazônia. Fechou? É por conta dessas formações aqui específicas que nós temos aqui que fechar essas ideias. Fica a dica aí para vocês perceberem, né? Essas são as características principais, né? Falei também para vocês que tem no inverno, durante o inverno, o fenômeno, né, da friagem, provocado especificamente por conta, já falei para vocês, da massa polar atlântica que vai chegar até essa região, né? Não esqueçam disso, né? Que vai provocar exatamente o resfriamento no período do inverno dessas áreas. É importante vocês também saberem sobre isso. Fiquem atentos e fiquem ligados, certo? Fechando aqui para a gente terminar aqui nossa perspectiva, vamos lá? Eu posso falar também do último tipo de clima aqui, ó, que a gente encontra no Brasil, o famoso subtropical. A gente tem esse clima também classificado como subtropical. Ok, galera? Esse clima subtropical, aí ele tem a característica específica parecida, né, com o clima, vou botar aqui para vocês, ele tem uma aparência com o clima temperado. Para quem não lembra, esse clima temperado, já falei para vocês na aula anterior da galera. Esse clima temperado, ele tem como característica básica o quê? As 4 estações bem definidas. Isso vai dar a característica também desse clima subtropical. Como ele está abaixo do trópico, né, de Capricórnio, ele vai provocar exatamente essa formação assim de um clima parecido com temperado, aquela região sul do Brasil. Por isso que quando a galera fala que vou pular para o sul do Brasil, é que eu tenho essa característica específica, né, de parecendo que eu estou indo para a Europa. Eu vou me preparar com casacos e tal, porque lá a região tem essa característica mais fria. Dizem que o processo de colonização brasileiro se deu também, né? Os italianos e alemães gostaram de ir para lá porque tinha uma aparência mais, né, digamos assim, tinha uma formação mais parecida com o clima da Europa. E é bom vocês ficarem bem atentos com essa relação, a esse conhecimento específico, né, sobre esse clima subtropical. Fechou aí a ideia? Então temos aí, ó, 5 climinhas que a gente precisa, né, caracterizar dessas regiões. Importante vocês perceberem essas características quando eu falo a nível de Brasil. Para fechar nossa ideia sobre, né, climatologia, o nosso objetivo aqui é falar sobre climatologia brasileira, né? Para a gente fechar aqui uma coisa boa, é que geralmente esses climas brasileiros, como também os outros climas mundiais, eles estão sendo representados por um gráfico típico, né, bem característico, chamado de climograma. Eita, galera! E o que seria um climograma? Eu vou representar aqui esse gráfico para vocês. Vamos lá? Ó. O climograma nada mais nada é que é um gráfico que ele tem umas barrinhas aqui, ó, específicas. Ó, e tem várias barrinhas assim, ó, específicas. Eles vão aparecer essas barrinhas. Cada barrinha dessa que eu estou desenhando aqui para vocês representa os meses, né, do ano. Eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente tem exatamente esses meses do ano representados por essas barrinhas.
E eu tenho uma linha também aqui, ó. Eu também tenho uma linha imaginária que passa aqui, ó, representando esse gráfico aqui nesses meses do ano. Então, esse climograma aqui, ele tem como característica básica o que ele está representando. Esses barrinhos aqui representam as chuvas, a quantidade de chuva em cada mês, e essa linha é a variação da temperatura. Fechou, galera? E como é que eu vou fazer exatamente essa representação? É simples, né? Vocês vão perceber, por exemplo, se eu estiver falando de um climograma que está representando o semiárido, você vai perceber que quase não tem barrinha, que se lá quase não chove, né? Isso, galera, só chove mais nos meses do inverno. Você vai perceber que não tem barrinhas aqui, ó, só aparecem algumas barrinhas aqui no mês de junho, julho e agosto, né? Uma dica importante aí para vocês representarem essa formação. A gente só tem mais umas barrinhas representadas aqui no semiárido e o resto do ano eu não tenho essas barrinhas. Quando eu tenho umas barrinhas em todos, praticamente todos os meses assim, já está relacionada ao clima equatorial e também ao clima, né, classificado também como clima tropical úmido, onde eu tenho quase todos os meses chovendo, né, e uma temperatura praticamente que constante, eu não tenho grande variação nessa temperatura. Já quando eu tenho um climograma onde eu tenho chuvas, por exemplo, né, vamos aqui, no inverno, tem um pouquinho aqui também no início de março e tal, fevereiro, março eu tenho um pouco de chuva aqui e tenho só um pouco mais de seca no mês de janeiro e dezembro, eu já estou classificando aí um clima classificado como, né, essa caracterização de um clima um pouco mais subtropical, né? Porque vai ter um período aqui do verão que vai dar uma diminuída nessa quantidade de chuvas. Já quando eu tenho uns meses aqui no meio, né, com junho, julho, né, tem uma diminuição massa aqui da quantidade dessas barrinhas, eu já vou ter uma representação do climograma do tropical típico, que eu falei para vocês, lembram que eu falei para vocês que tem um período que é mais seco no inverno, então ó, a gente tem uma diminuição dessas chuvas aqui, para vocês perceberem aí que cada climograma vai representar uma característica diferente, né, quando a gente fala sobre esses climas brasileiros. Fechou, galera? Essas ideias, isso é importantíssimo vocês saberem fazerem as relações, né, dos climogramas com os tipos de clima que nós encontramos aqui no Brasil, certo? Porque as questões de vestibular eles gostam muito para vocês representarem. Uma dica importante também no clima subtropical é que geralmente essa linha aqui da temperatura ela vai descer, né, vai ficar aqui abaixo do zero. Certo? Por quê? Vai ter um período lá especificamente que as temperaturas elas vão ficar abaixo de 0 graus. Certo, galera? Então, ó, essa linha aqui que representa a temperatura, ela pode descer e representar regiões que são mais frias. Inclusive, já foi questão do Enem, que era para vocês representarem exatamente esse climograma, olha a dica, que falava lá sobre Moscou, né, na Europa, né, na Rússia. E exatamente ele perguntava qual era o climograma, né? Qual era aquele climograma, qual era a cidade que ele estava representando. E era exatamente, né, você percebia que a temperatura ela vinha sempre de zero, não conseguia subir muito e voltava para baixo de zero. Né? Ela tinha essa característica de começar abaixo de zero e depois descia aqui para baixo de zero de novo. Isso dava uma característica o quê? Que lá praticamente as temperaturas quase o ano inteiro ficam aqui próximo de zero ou abaixo de zero. Passa um pouquinho, mas chega até o quê? 10, 12, 15 graus no máximo, né? Positivo. Dentro dessa característica para vocês perceberem quando a gente fala, né, dessas regiões mais frias lá da Europa. Certo, galerinha? Então, ó, é a partir dessa perspectiva que eu posso ter essas ideias, analisando um danado desse do climograma, posso já ter uma ideia, né, específica da cidade que eu estou falando. Fiquem bem atentos porque eu posso encontrar isso aqui também no SSA, para vocês representarem algumas cidades brasileiras, representado por esse clima aqui que a gente fez de forma geral. Certo, galerinha? Fechou aí sobre climatologia brasileira. Espero que vocês tenham se ligado bastante.